As guerras entre os reinos cristãos na Idade Média não foram raras, motivadas por disputas dinásticas, territórios estratégicos e também conflitos internos. Curiosamente, enquanto as disputas internas do mundo cristão são amplamente criticadas, os conflitos sangrentos entre facções que ignoravam até mesmo os preceitos entre irmãos de fé raramente recebem o mesmo escrutínio. Mas por que essa disparidade? Vamos explorar essa questão com profundidade. Já deixa sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E os cristãos atacaram outros cristãos na Idade Média? Sim. As guerras entre os reinos cristãos na Idade Média foram motivadas por diversos fatores. Entre as principais haviam as guerras dinásticas, que surgiam pela disputa na sucessão do trono, conflitos territoriais em que a disputa por territórios estratégicos, e também as guerras internas e separatistas, envolvendo conflitos pesados entre senhores feudais e monarcas, os quais lutavam pelo controle e autoridade dentro dos reinos. A Quarta Cruzada, muito criticada, por exemplo, envolveu como líder a República de Veneza, a qual atacou estados cristãos, Zara e Constantinopla. Só que, claro, nunca mencionam que antes disso, Zara proporcionou uma série de revoltas internas contra os vênetos, aliando-se ao reino da Hungria para tentar derrubar a República de Veneza. E Constantinopla, quando o imperador bizantino Alexios IV Ângelos, que estava com dificuldades para governar, pediu ajuda aos cruzados para recuperar o seu trono, ele fez promessas de conceder grandes benefícios políticos e comerciais à República de Veneza, caso, é claro, ele fosse restaurado ao poder. No entanto, ele não cumpriu muito bem as suas promessas, o que levou a uma frustração crescente nos vênetos. Além disso, o ataque a Constantinopla em 1204 também teve um componente de retaliação, por causa do massacre dos latinos ocorrido antes em 1182. Esse massacre foi o que exacerbou as tensões entre o Império Bizantino e os reinos latinos, especialmente, é claro, a República de Veneza. Segundo a tradição, em Veneza, o doge Enrico Dandolo, aquele que coordenou a Quarta Cruzada contra Constantinopla, teria sido ferido lá antes no massacre dos latinos, onde ele também teria ficado cego. Eu aproveito, claro, para te convidar para o meu curso de língua vêneta, língua dos nossos imigrantes, idioma que ainda é falado hoje lá no Vêneto. O link está aqui abaixo, nos primeiros comentários fixados, assim como o meu curso de latim. O argumento que cristãos atacaram cristãos é frequentemente utilizado por aqueles que desejam desmerecer a história do Ocidente e também a história do cristianismo, considerando sempre suas conquistas filosóficas, culturais e sociais. No entanto, o que muitos não mencionam são as extensas e sangrentas disputas que ocorreram entre os impérios islâmicos. Isso é, mesmo entre povos que compartilhavam a mesma fé. Por exemplo, durante o período das guerras de sucessão no Califado Muçulmano, houve sangrentas batalhas pelo poder entre as dinastias Omíada e Abássida, que culminaram na queda da dinastia Omíada e na ascensão da dinastia Abássida no século VIII. Mais tarde, no século XI, o Califado Fatímida entrou em grave conflito contra os Seljúcidas, ambas facções islâmicas, pela hegemonia no Oriente Médio. Além disso, as guerras internas entre as potências islâmicas, como a luta pela liderança entre os mamelucos e os otomanos, ou as disputas pelo controle de territórios entre as diversas facções das guerras civis do Império Safávida e Império Otomano, evidenciam que mesmo dentro da mesma tradição religiosa, o poder político e o interesse territorial também, com eles, desencadeava confrontos violentos. Esses conflitos, porém, são sempre minimizados ou totalmente ignorados, enquanto os feitos do Ocidente cristão são sempre desproporcionalmente destacados de maneira negativa. Embora a Sharia, que é a lei islâmica, proíba expressamente um muçulmano matar outro muçulmano com base no princípio que tirar a vida de um irmão de fé é um pecado gravíssimo, a realidade histórica islâmica mostra que esse princípio foi frequentemente desrespeitado. Durante os séculos de expansão e conquistas, muçulmanos mataram outros muçulmanos. Aliás, ainda hoje existem conflitos significativos entre muçulmanos, apesar de, lembremos, a Sharia proibir isso. Por exemplo, a Guerra Civil Síria. Esse conflito envolve diversos grupos muçulmanos contra outros muçulmanos. Aliás, o Estado Islâmico também mata outros muçulmanos que têm alguma interpretação diferente da deles. Os conflitos no Iêmen, a Guerra Civil no Iêmen, é um claro exemplo de xiitas contra sunitas. Este conflito é marcado por uma luta feroz pelo poder. E o mais grave, com um imenso impacto sobre a população civil muçulmana também, e parece que ninguém está se importando com a Sharia. Já o ex-presidente dos Estados Unidos, o senhor Barack Obama, afirmou muitas vezes que o
é a religião da paz. Em vários discursos, ele afirmou que o Islã, assim como qualquer religião, preza pela paz, pelo amor, pela fraternidade entre as pessoas. É verdade que eles querem a paz, mas talvez não do jeito que o Obama mencionou. No Islã existe a dualidade islâmica, a qual divide um muçulmano de outras pessoas que não são muçulmanas, ou seja, os infiéis. E é através dessa dualidade que eles pretendem atingir a paz. Como? Para o cristianismo, por exemplo, a pessoa não deve matar, roubar, mentir ou causar qualquer dano a outra pessoa. Já no Islã, há um código moral para muçulmanos e outro código moral para o restante da humanidade. O muçulmano não pode matar, roubar, mentir ou causar danos para qualquer outro muçulmano, mas ele pode fazer isso com o restante da humanidade. E pasmem, também existe a mentira sagrada no islamismo. Todo muçulmano não só pode, mas deve mentir se essa mentira ajudar na expansão do Islã. Maomé conquistou Meca, sim, assinou um tratado de 10 anos de paz entre Meca e Medina. Mas por 2 anos Maomé construiu seu exército de maneira escondida e depois atacou Meca, derrubando-a em 24 horas. A paz para eles virá através destes códigos e também da jihad, a qual trata-se de qualquer esforço, seja militar, político ou financeiro, para expandir o Islã. Ou seja, o islamismo, por mais contraditório que seja, está encaminhada de paz, fazendo guerra. Isto é, quando todos no mundo forem islâmicos, inclusive os ateus, todos no mundo forem islâmicos, então sim, haverá a paz. Mas nós já vimos aqui que o conceito de paz no mundo islâmico também é falso, porque a guerra persiste entre eles até os dias de hoje. É importante ressaltar aqui que se você quiser reconhecer a sua cidadania italiana ou qualquer outra cidadania europeia, eu indico a Alma Cidadania. É só você entrar com o meu código LENGUAMARE 2025 e aí você vai ter aí alguns descontos. Mas não existiria um tratamento especial para judeus e cristãos por serem também considerados povos irmãos, povos do livro? Mais ou menos. Indo a fundo para Maomé, um judeu ou um cristão só pode de fato ser considerado como um irmão se aceitar a versão islâmica do Velho Testamento. Segundo eles, os egípcios foram punidos por Allah porque não aceitaram Moisés como profeta. Allah puniu o mundo porque Noé não foi aceito como profeta. Isto é, o Alcorão pega todas essas histórias que nós já bem conhecemos e faz a sua própria versão. E segundo eles, é claro, todos estes profetas das histórias teriam anunciado a Maomé. Contudo, segundo esse fato teria sido escondido pelos religiosos. Isto é, eles dizem que os textos judaicos e cristãos são mentirosos, justamente porque estariam escondendo a anunciação de Maomé. Na versão deles, Jesus, chamado de Isa, não foi crucificado e também não houve ressurreição. Para eles, a Santíssima Trindade não existe porque, segundo o conceito islâmico, isso é algo politeísta. Segundo também os muçulmanos, Jesus teria anunciado Maomé como o último dos profetas e também voltará no final dos tempos para impor a Sharia, que é a lei islâmica. Isto é, segundo eles, se você não acredita nisso, você não é um verdadeiro judeu e muito menos um cristão. E está longe de merecer ser tratado como um irmão, mas sim precisa ser tratado como um infiel. Para complementar, na Sharia as mulheres são tratadas como cidadãs de segunda classe. Caso a mulher contrarie alguma lei, ela deve apanhar, mas não no rosto e nem com força suficiente para quebrar algum osso. As meninas devem ser obrigadas a casar dependendo da sua maturidade. Não existe uma idade para casar. Isso vai do conceito. Se eles acham que a menina já está madura, então ela pode casar. A mulher deve se cobrir da cabeça aos pés, sempre acompanhada do marido, do pai ou do irmão se expor em público. O não cumprimento desta lei prevê chibatadas da mulher. O homem pode ter 4 mulheres e o testemunho da mulher vale menos do que do homem. E o adultério, claro, é punido com a pedra. Mas as pedras não devem ser grandes o suficiente para matar no primeiro golpe. A pessoa precisa sofrer antes de padecer. O homossexualismo é punido com a morte, e a apostasia, que é o ato de abandonar a religião, ou seja, se tornar ateu, também é punido com a morte. E a tentativa de converter um muçulmano a outra religião é punido com a morte. O não muçulmano, provavelmente você, tem direito à conversão ao islamismo. Se não se converter, morre. Na melhor das hipóteses, caso você seja um judeu ou um cristão, você pode virar um semi-escravo e pagar 50% de todos os seus ganhos em impostos à Sharia. Agora eu quero saber de você, me deixa aqui nos comentários, por que as guerras entre cristãos na Idade Média são tão criticadas, enquanto os mesmos conflitos no mundo islâmico nunca são mencionados? Será que existe um viés ideológico
qual seria ele e o que ele quer. Será que é o mesmo viés ideológico que norteou a reportagem da televisão italiana Rai, a qual fala mal dos descendentes de italianos no Brasil, enquanto eles nada mencionam dos quase 2% de população ilegal africana que vive na Itália? Quer saber mais sobre isso? Assiste esse vídeo aqui.